Flávio Cordeiro da Flame, beleza? Hoje a gente vai fazer essa dancinha, essa interação do load e do TikTok. Vamos lá ver? Antes da gente partir para a interação, a gente precisa entender o que está acontecendo nessa interação do TikTok. Então, eu peguei esse vídeo aqui no YouTube mesmo, só para ver a interação. Eu diminui a velocidade dele aqui para você entender junto comigo o que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo essa bolinha vermelha ali. Presta atenção só na bolinha vermelha e acompanhe o que ela acontece. Se a gente rodar, né? Ela dá essa interação, a gente entende que elas estão girando entre elas, né? Mas isso é só uma ilusão de ótica. Porque se você prestar bem atenção, na verdade, falando só da bolinha vermelha, na verdade é só uma bolinha vermelha que ela muda de tamanho e de posição. Qual que é a primeira posição dela? Ela está no lado esquerdo, um tamanho que eu vou chamar de normal, tamanho normal. Aí ela tem outra posição que é aqui na frente, que dá essa ilusão de que ela se aproximou. Tudo que se aproxima fica maior a nossa visão, né? Então, para dar essa ilusão de ótica, foi aumentada a bolinha. Então, a gente vai chamar de bolinha maior. É a segunda posição, bolinha maior. Aí temos a terceira posição, eu parei um pouquinho depois, mas é ela do lado direito, do mesmo tamanho da primeira posição. Então, temos a primeira, a segunda, a terceira. E a última posição, ela fica lá atrás, a bolinha menor, para dar essa noção de profundidade. Então, nós temos uma posição, duas posições, três posições, quatro posições. E isso que dá essa noção de profundidade, ela girando. Logo, se aplica também na bolinha azul. Mas eu queria que você focasse numa só, para a gente entender como que a gente vai fazer a interação. A partir disso, agora a gente vai fazer a parte de interação. Agora no Figma, eu deixei uma logo do TikTok que eu peguei na internet só para pegar as cores. Tem um frame aqui que a gente vai fazer nossa interação. E coloquei o iPhone 14 aqui para nós fazer o protótipo. Eu vou jogar aqui nossa interação. Vamos lá. A gente precisa primeiro do círculo, atalho O. Puxa ele aqui. 24, vai. Tamanho. E vou copiar essa cor aqui. O I, conta-gotas, clicou aqui. Ah, não. Opa, é o vermelho. Pra gente fazer a interação do vermelho primeiro. Eu vou fazer primeiro do vermelho uma bolinha só pra gente entender o processo todo. Se eu colocar as duas vai ficar meio complexo, acho que vai ficar confuso. Então eu vou fazer primeiro de uma só e depois eu aplico a outra. Eu vou colocar um retângulo. Eu gosto de usar o retângulo, ele é como se ele fosse uma proteção da nossa interação, assim, para ele tudo ficar no centro. A interação vai acontecer tudo dentro dele, beleza? Você já vai entender. Aqui, coloco embaixo. Quando eu alinho aqui, ó, ele me mostra ali que ele está alinhado ao centro à esquerda, digamos assim. A gente vai deixar nessa posição, que é a primeira posição que eu falei do tamanho normal lá na explicação, né? Eu vou deixar com esse cinza aqui só para a gente ter como referência para entender que tem um retângulo aqui. Mas ele não vai fazer parte da cena depois. Depois eu vou tirar, mas por enquanto eu deixo assim. Agora você clica nos dois aqui. Você pode clicar com o direito e Create a Component, Ctrl Alt K. Beleza, você sabe que virou um componente quando fica roxo isso aqui. Beleza, agora a gente vai fazer as variações das outras posições. Para a gente fazer variações, a gente clica aqui. Então a gente vai ter a primeira variável. Beleza. O que a gente tinha falado que seria a segunda posição? Eu vi lá do outro lado. Espera aí um pouquinho. De novo, aqui. Nossa segunda posição seria o quê? O centro. Centro. E maior, né? É mais ou menos assim que vai ficar legal. Essa seria a segunda posição. A terceira posição seria do lado direito, a mesma coisa que isso aqui. Então, para eu pegar o mesmo tamanho, eu vou selecionar isso aqui, ó, mantive selecionado. Se você manter selecionado aqui e aplica mais aqui, ó, ele vai duplicar exatamente aquela que eu deixei selecionada, ó. Exatamente essa. Por que eu fiz isso? Só para eu fazer isso aqui, ó, para não ter que dimensionar e correr o risco de não ficar do mesmo tamanho desse aqui, entendeu? Eu dupliquei lá. E agora temos a última posição, que é ele como se fosse lá atrás. Então a gente vai reduzir o tamanho dessa bolinha no centro. Aqui, mais uma vez. Puxa para o centro e reduz um pouco. Reduz. Basicamente é isso de variante que a gente precisa. Espero que tenha entendido o raciocínio. Como a gente falou, ó, primeira posição está do lado esquerdo, tamanho normal.
vem para frente, né? Essa ilusão está na frente. Aqui, vai para o lado direito, menor lá atrás. Agora a gente vai fazer o nosso protótipo. Então a gente vai em protótipo, pega o nosso primeiro, pega o retângulo todo, tá? Pega essa esfera e puxa ele para cá. Como a gente quer que ele funcione sozinho, a gente precisa que ele seja um after delay. Isso aqui a gente pode zerar. Eu quero que ele comece imediatamente. E aqui a gente vai mexer agora na... A gente não quer que seja instante, a gente quer que seja Smart Animate. Para ele fazer essa interação de um lado para o outro, precisa ser Smart Animate. A gente vai tirar desses easy e out porque ele dá variação na velocidade. Ele precisa ser linear, então a gente deixa no linear. Eu vou deixar em 300, eu acho que vai ficar uma velocidade boa. E agora é só fazer isso para os outros também. Vou aqui, delay, deixa 0 aqui, linear, Smart Animate, beleza. Mesma coisa para cá, after delay, 0, mesma coisa. E esse aqui volta para lá, para cima. Delay, 0, linear, 300. Pronto. É isso, precisa da interação. Na verdade é bem simples, é só essa lógica mesmo que eu falei. Agora eu vou arrastar aqui para a parte do nosso protótipo. E aqui no nosso esquema, e aqui no toque, já tem ele aqui. Ele achou por TikTok porque eu coloquei o nome do arquivo dessa forma. Então, por isso que ele achou fácil. Vou jogar ele para cá. Vou jogar uma versão maior aqui só para a gente ter uma referência. Aumentar a escala, atalho é K. Aumenta aqui. Beleza. Vamos ver nosso protótipo. Vamos refresh. Olha ali. Olha que legal. Tá ficando bem legal. Ele fica meio reto assim, mas você vai perceber que quando a gente colocar outra esfera, ele vai tirar essa impressão, vai ficar bem legal. Mas ó, funcionou certinho, a velocidade tá bem igual e dá essa noção dele tá indo para cima, para frente e para trás, né? Isso tudo é ilusão que a gente criou só mexendo no tamanho e na posição. Agora só tem que fazer a lógica inversa. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pegar essa esfera e vou duplicar ela. Vou segurar Alt, vou puxar para cá. E segurar o Y também, o Shift, para ela não desalinhar. Temos ela aqui, agora essa vai ser a nossa azul. Então eu vou roubar a cor desse aqui para cá. Agora, a gente precisa dele lá atrás, nessa parte aqui, certo? Vou fazer isso. Posso. Então, Ctrl C aqui, se eu quiser. Deixo isso aqui selecionado. Dou um Ctrl V. Beleza, ó, eu vi que ele está na variante 2 aqui, eu consigo olhar nessa lateral aqui. E eu vou puxar isso para o centro, e esse que vai ficar aquela ilusão de lá atrás. Posso pegar o mesmo tamanho disso aqui para ficar bem certinho. Ó, deu 17 alguma coisa, vou deixar mais ou menos aqui. 17 alguma coisa. Vou ficar 17, vai. Vou jogar para o centro aqui. E vou jogar ele para trás. Você pode arrastar aqui se quiser. Para trás. Pronto. Tá lá atrás. Show? Agora eu venho isso aqui. Ctrl C de novo. Venho para cá. Tem que ser Ctrl C daqui, tá? Para ele entender certinho. Porque às vezes pode dar pau se você criar copiando do vermelho. Então é bom copiar desse aqui. Desse primeiro que a gente fez para não dar erro. Poderia ser copiado desse aqui também. Do azul daquele lá. Mas copie sempre o azul. Selecionado. Ctrl V. Mesma posição que estava antes, né? Só que a gente vai jogar pro lado dele. O lado inverso. Nossa última. Vou ver. Jogar pro centro. Vamos ver que tamanho estava essa aqui. 31. Tá mais ou menos 31 aqui. Tá. Basicamente é isso. É para dar certo. Vamos ver. Tcharam! Perfeito. Olha só que legal. Deu o efeito de 3D bem certinho. Dá essa noção dele girando. Só que tem uma coisa que aqui não tá faltando.
Eu vou mostrar para você no vídeo da interação dele. Perceba que quando o azul fica na frente, ele como se tivesse ele faz um efeito que escurece, né? Tu consegue ver o vermelho por trás. E é só no azul que acontece isso, ó. O vermelho não tem a mesma impressão. Provavelmente é o Multiply, que tá só no azul, ó. Eu vou repetir lá, ó. O azul passou por cima. Ó, o vermelho não acontece nada, mas o azul que faz esse esquema, ele daí tá no Multiply. E a gente vai fazer isso no nosso também. E agora é só a gente aplicar o Multiply na nossa cor azul aqui. A gente poderia vir aqui, clicar aqui, vir aqui na Layer, colocar Multiply aqui. A gente poderia, mas vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas de um jeito mais prático. Que é o quê? Clica em todo o elemento aqui. Lembra que se a gente quiser alterar qualquer cor aqui, a gente pode vir direto aqui. Por exemplo, esse cinza aqui que a gente não precisa mais olhar para ele, eu posso deixar ele 0%. Sumiu. Faço assim, precisa ir lá, ficar clicando em cada um. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Aqui não aparece, né, o Multiply onde ele tá, mas aqui, ó, quando tu clica na cor e vir aqui na gotinha, ó, tem as opções aqui. Só clicar aqui e ele já atualizou, ó, tanto que dá pra ver aqui, ó, ele já funcionou aqui. E olha lá aquele. Perfeito. E agora se quiser mudar a velocidade dele, é só mexer lá, mas você viu que a gente conseguiu atingir um resultado muito bom, só tendo a lógica. Por isso que eu quero falar isso para você. Não tente só replicar, por exemplo, quando você vê um tutorial como o meu ou outro, tente entender a lógica das coisas. Você viu que quando eu fiz essa interação, eu não vi nenhum tutorial fazendo essa interação. Eu vi o loading ali, aquela animação do vídeo que vocês viram ali, interpretei e apliquei as ferramentas. E eu quero que você faça isso também, leve isso para você. Você interprete as coisas para você conseguir com as ferramentas fazer, e daí você não tem limite, né? Você consegue fazer qualquer coisa. Espero que você tenha gostado, espero que você curtiu e nos vemos em outra. Valeu!